Apresentando e tornando mais público assim nas nossas redes, nosso querido vereador recém-eleito, Maicon Simon. Seja bem-vindo, Maicon. Muito obrigado, Elis. Muito obrigado a todos, né, que está nos recebendo aqui. Tá? Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui hoje, né, para Uma transmissão ao vivo, né? Transmissão ao vivo, para falar um pouquinho da nossa história, daquilo que com o tempo nós conquistamos, nós realizamos aqui no município de Ipatinga e aquilo que nós estamos, né, se tornando aqui no município. Maicon, você é de Ipatinga, você nasceu em Ipatinga. Isso, nascido e criado em Ipatinga, na Regional 8, tenho 36 anos. Sou formado em Educação Física e Artes e Pedagogia. Sou professor efetivo na rede municipal de Ipatinga. Então, sempre convivi ali na Regional 8, né? Bairro Limoeiro, Vila Formosa, Recanto, Madalena, naquela região ali. Você tem uma história muito bonita, porque além de professor, você também é atleta. Isso, é atleta. Acho que é sonho de todo menino, né, Eli? Ser atleta, assim. E principalmente quando você é homem e você está ali na sua fase, na criança, adolescência, o futebol ele é uma paixão nacional. Aí a gente acaba se encarando aquilo ali como uma oportunidade de mudança de vida, né? O futebol oportuniza isso, ele dessas oportunidades, você vai viajar, você vai conhecer. Só que aos 15 anos de idade, eu tive um baque na minha vida assim, muito grande, que eu perdi meu pai, aos 15 anos. Eu joguei bola no Limoeiro, eu comecei a jogar na escolinha de futebol do bairro Limoeiro. E logo após eu dirigi a outras equipes, né? Aí eu fui jogar na Cearia e acabei perdendo meu pai. Aí me desanimou bastante no futebol. Aí lá no ensino médio, um professor meu de educação física me pegou, né? Aí eu corria muito, aí falou assim, vou te levar lá no atletismo da USIPA. Aí vamos ver se você consegue ter oportunidade lá. E aos 16 anos, eu comecei tarde já no atletismo. Eu fui para o atletismo na USIPA. Aí que realmente eu vi uma oportunidade de transformar minha vida por meio do esporte. Ali eu comecei a ver que meninos, adolescentes, jovens já tinham bolsa atleta, aí outros já conseguiam bolsa de estudo em faculdade. Eu falei assim, vamos focar nesse esporte aqui. E eu comecei a dedicar no esporte, aí me tornei recordista estadual do atletismo, né, da prova do decathlon, bati o recorde. Qual que é a sua modalidade? Eu fazia decathlon, né? São 10 provas no atletismo. É os 100 metros rasos, salto em distância, arremesso do peso, salto em altura e 400 metros rasos, em um dia. Aí no outro dia era o 110 com barreira, lançamento do disco, lançamento do dardo, salto com vara e o 1.500 metros rasos. Aí essa prova definiu o atleta mais completo, né, do atletismo do estado, do Brasil, de uma certa forma. Aí eu bati o recorde em 2010, o recorde é meu até hoje, estadual. Parabéns. Aí eu bati o recorde estadual em 2010, fui para o brasileiro, e no brasileiro eu fiquei em terceiro lugar, fui medalhista brasileiro. Aí depois disso aconteceu muitas coisas na minha vida de oportunidade. Eu tive Bolsa Atleta do Estado de Minas Gerais, foi a primeira vez que o Estado de Minas fez a Bolsa Atleta, né, lançou o edital em 2010, aí nós somos contemplados, eu fui contemplado com a Bolsa Atleta. Na época o salário mínimo, se eu não me engano, eram uns 500 e poucos reais, não lembro bem, e a gente ganhava assim, R$750 de Bolsa Atleta. Mais de um salário. Mais de um salário. E aquilo me ajudou muito, sabe? Foi uma oportunidade. Logo após eu consegui uma bolsa, uma porcentagem na bolsa para estudar também, depois que eu formei o ensino médio, né, por meio do esporte também. Então, o esporte foi, assim, transformador na minha vida. Foi realmente uma ferramenta de transformação na minha vida. O senhor ainda treina? Não, treino Nem não. corre? Não. Correr, assim, corro só se for para brincar mesmo, né? Esse dia eu fui correr uma corrida aí de 5 quilômetros ali no Parque Ipanema, que eu tava com dor até no outro dia aí, entendeu? Então, não corro mais, não. Porque é muito puxado o treino, sabe? É muito puxado mesmo. Quem dedica a sua vida ao esporte... E quem fez também o esporte de rendimento, né? Porque nós temos várias vertentes do esporte, né? Dimensões do esporte. Esporte educacional, o esporte social, o esporte de formação e o esporte de rendimento, que é onde realmente o atleta é cobrado,
o treinador e o atleta brigam muito, né? Ali o treinador cobra do atleta o tempo todo, porque ele quer tirar o melhor do atleta. E nesses esportes de rendimento, a gente sofre muito. Sabe? É muito impacto que você tem que ter o tempo todo. No próprio corpo, né? Sobrecarga de treinamento, entendeu? Então, o seu corpo, ele se incomoda muito com isso. Aí quem fala assim, atleta tem uma vida de qualidade, né? Ele pode ter internamente muita qualidade, né? Nos seus sistemas, né? Mas a questão assim de saúde mesmo, das suas articulações, é muita sobrecarga, então acaba cansando muita gente. Então é chato aquilo ali, você ficar. O pessoal pergunta assim: Mike, você tem saudade de treinar? Eu saudade nenhuma. Entendeu? Acabou a saudade. Já o que eu tinha para fazer, eu fiz no esporte, entendeu? Você ficou quanto tempo? Contribuí, foram quase. Eu parei em 2018. 2018. Foram quase 10 anos e pouco de atletismo. Muita coisa. Vereador, quando um atleta ganha uma medalha, igual o senhor chegou a ser medalha de bronze aí no estadual, ele recebe algum valor em reais também, dinheiro, ou só é a medalha em si? Não. No nosso estado e no nosso município, não. Outros municípios outros estados e outros municípios conseguem contemplar o atleta. No nosso, isso não é realidade. Tanto a nível nacional também, quando você vai representar o Brasil em alguma atividade, dependendo da medalha, você consegue ter tipo diária. Né? Você tem diária de participação, de representar o estado ou o município. Uhum. Né? E isso acontece muito em outros lugares aqui do país. E também referente à medalha também. Quando você conquista uma medalha de bronze, de ouro, de prata, aí você tem um valor. Mas isso aqui no nosso município, no nosso estado, não é realidade ainda. O senhor chegou a sair do país representando? Eu só fui fazer intercâmbio mesmo. Né? Foi Portugal, fazer um intercâmbio. Eu fui em Vila Moura, em Portugal, Albufeira, né? Portimão, ali na região de Portimão, do Algarve ali. Foi uma experiência bacana, era um centro de treinamento que eles têm lá, uma experiência muito bacana. Mas o senhor tem uma história bonita, que carregou a tocha olímpica. Eu queria que o senhor contasse essa história para a gente. Carreguei. Em 2016 foi a Olimpíada, né, do Rio de Janeiro, 2016. E aí eles estavam fizeram um levantamento dos atletas que iriam representar, né, as cidades. Eu fui escolhido aqui por Ipatinga, assim como outros foram escolhidos também. Aí eu, como atleta, fui escolhido pelo município de Ipatinga. Aí você apresentava a sua história, aquilo que você conquistou, o que você realizou na sua carreira. Aí você apresentava um pouquinho da sua história e você era contemplado. Aí eu iria correr aqui no município de Ipatinga, com a tocha olímpica aqui, né? A família toda presente, os amigos. Aí acabou que na época o município não aceitou, né, as condições do Comitê Olímpico Internacional, né, e também do Comitê Olímpico Brasileiro, e aí foi encaminhado a oportunidade de passar a tocha olímpica foi dada a Itabira. Aí eu fui encaminhado lá para Itabira para correr lá. Foi uma emoção gigante, né? Eu tô com ela tá até lá no gabinete lá, quem quiser depois ir lá no gabinete, tirar uma foto. É uma peça enquadrada ou é avulso? O senhor deixa guardado? Ela é avulso, né? Ela é a tocha mesmo. E aí eu olhei esses dias, né? A gente vai comprar um suporte, né, para deixar ela lá, o pessoal quiser tirar foto, né? Se vocês quiserem expor aqui também. Pois é, uma boa. Fica uma ideia aí para esse mês de julho, quem sabe. Vamos fazer uma plaquinha dizendo que ela é sua. Que ideia muito boa, vai ser muito bem-vindo. Vereador, e depois que o senhor correu, o senhor ganhou essa tocha? Isso. A tocha era 2.500, eu lembro direitinho, R$2.538 cada tocha. E realmente é a tocha mesmo que você corre. Porque a tocha olímpica, o que simboliza ela é o fogo olímpico. Não é a tocha em si, é o fogo olímpico que simboliza a tocha. É tanto que você assina um termo, você não pode ali acender ela de forma nenhuma mais.
querer colocar álcool ali, você não pode. Isso aí é uma exigência lá do Comitê Olímpico Internacional. E essa tocha, na época, ela tinha os patrocinadores. Eram 3 patrocinadores, né, da tocha passando aqui passando nas regiões. E eu tinha um dos patrocinadores que era uma marca de carro. E essa marca de carro, estava todo mundo dando a tocha. O outro patrocinador falou assim, ó, vocês vão ganhar a tocha olímpica. E o outro patrocinador também deu. Aí só o nosso patrocinador que ficou calado, não falou nada. Falei, meu Deus do céu, nós não vamos ganhar essa tocha, vou ter que pagar essa tocha. Era R$ 2.538. Que ano? Foi 2016, né? Foi em abril de 2016. Faz quase 10 anos, devia valer mais de 5 mil, com a inflação, né? Com a inflação, né? Aí eu falei, gente, eu não vou pagar essa tocha, não. Eu sei que é uma oportunidade única, mas não vou, não. E aí eles passam um tempinho, uma semana antes da gente estar encaminhando lá para Itabira, eles encaminharam um e-mail. Ó, vocês, corredores, apoiado pela equipe fulano, né? Vocês vão receber a tocha olímpica. Nossa, aí eu fiquei louco. Né? Fiquei feliz demais, porque eu já recebi proposta de 50 mil, 10 mil na tocha. Eu não vendo, não. Na época, o menino vendeu de 300 mil. Mas é liberado para vender? Não, eles não proíbem, não. Eles, no termo que você assina, eles não proíbem. Entendeu? Você pode fazer a venda dela. Porque, por exemplo, o Oscar é proibido, né? Uhum. Quem ganha um Oscar é proibido. Se precisar vender, tem que devolver para a própria academia. Eu já não sabia. O Oscar é proibido a venda. Porque também tem um significado, um valor cultural que é imensurável, né? Isso, só que eu, sim, tem esse valor sentimental à tocha, sabe? É uma oportunidade que você teve ali. Eu não vendo, eu não desfaço dela fácil, não, tá, gente? Eu acho que eu não venderia também. Dependendo aí do que vocês oferecerem, tá? A gente pode conversar, mas vem procurar minha taxa. É a sua história representada, né, vereador? Vereador, como é que foi o menino Maicon? O senhor cresceu no Limoeiro, naquela regional? Isso, eu cresci na Regional 8, né, igual eu falei. E, assim, eu enfrentei um pouco de dificuldade, sabe? Eu, bem novo, nós morávamos, meu pai mais a minha mãe, meu pai era do Madalena, meu avô foi um dos pioneiros aqui de Ipatinga, aí morar lá nessa região. Né? Eu tenho uma tia também, que é a única tia por parte da minha avó que ainda está viva. Eu vou até dar a medalha Jamil, né? Para ela, que eles fizeram um trabalho bacana lá daquelas festas do Congado, resgatando aquelas memórias ali. E minha avó e minha tia faziam muito isso ali na região, no Madalena e Limoeiro. E o meu avô, ele foi um dos pioneiros, ele foi a primeira criança a nascer no bairro Cariru. Só que ele não morou no Cariru, ele morou lá no Chácara Madalena mesmo. Mas ele nasceu no Hospital Mascunha? Foi, mas ele nasceu no bairro Cariru, e ele morou no bairro Cariru um período, né? Aí não tem a matéria assim, se ele nasceu no Márcio Cunha, porque eu não sei a idade. Eu também não sei a idade do Márcio Cunha. Seu avô tem quantos anos? Meu avô faleceu, ele tinha 83. É possível que ele tenha tido a mãe dele tenha tido esse parto em casa. Porque eu não sei quantos anos o Márcio Cunha tem, mas eu acho que não é estudo, não. Não, eu também creio que não é estudo, não. Porque o município fez 60. 61, né? 61, né? E aí, eu tive aí minha família veio de Ferros, né? A família por parte da minha mãe veio de Ferros e foi morar na antiga Ipasa. Ipasa era uma fazenda gigante da Caípa. Você lembra aquela empresa? Lembro. Ela está em Manguinhos agora. Então, aí a Caípa, ela tinha essa fazenda lá na Ipasa, né? No bairro Recanto. E aí minha mãe, mas meu pai morava num quarto lá dessa casa. Aquela família morava todo mundo junto, né? Igual a Vila do Chaves. E aí, nisso, o meu pai e minha mãe construiu a nossa casa no Madalena. Aí eu morei no Madalena, e aos 9, 10 anos de idade, meu pai e minha mãe separou, e eu fui morar com a minha mãe em 2 cômodos no bairro Limoeiro. E meu irmão. Eu tenho um irmão por parte de pai. Né? Eu tenho 4 irmãos. 2 por parte de pai. E um por parte de mãe.
Um por par de pai e mãe e um por par de mãe, entendeu? São 4. E aí nós fomos morar no Limoeiro, em 2 cômodos. Foi bem difícil, sabe, Liz? Porque meu pai não... Na época, meu pai tinha aquela coisa ainda da mulher não trabalhar. O homem tinha isso antigamente, da mulher não trabalhar. E minha mãe ela foi trabalhar em casa de família, ela trabalhou de saladeira em restaurantes, e nós tivemos essas dificuldades. Eu lembro que quando minha mãe foi trabalhar lá no Pecado da Carne, no shopping, quando o shopping abriu, né, o Pecado da Carne existe desde quando o shopping abriu, né? Uhum. E minha mãe foi trabalhar no Pecado da Carne, que os donos deles também eram da Caípa, e eles tinham muito vínculo com a minha família. E quando eles fizeram a fazenda lá no bairro Recanto, fizeram o loteamento, na verdade, aí eles deram uma casa para o meu avô. Né, o Marco Antônio, o proprietário da Caípa na época, a gente, assim, minha família era muito grata a ele, porque ele realmente fez muito pela minha família. E aí ele tinha o Pecado da Carne no shopping, também levou o pessoal da minha família para trabalhar. Você sabia que ele faleceu? Faleceu tem pouco tempo. Eu fiquei muito triste. Eu conheço a esposa, são pessoas realmente maravilhosas. Maravilhosas. Pessoal, assim, foram bênção mesmo na família, na minha família, sabe? E nisso, nessa dificuldade toda, a minha mãe começou a trabalhar. Eu não queria estudar, eu fui morar no Ipaneminha com meu avô e minha avó. Eu não queria estudar, porque relação assim, pai e mãe, não queria estudar de forma nenhuma. Aí minha avó, mas meu avô morou no Ipaneminha, e eu morei lá com eles uns 5 meses. Aí quando eu voltei, eu queria jogar bola. Aí eu estava indo lá para o Bom Retiro jogar bola, e minha mãe trabalhava no shopping, e eu ficava depois que eu terminava de jogar bola de manhã, eu ficava no shopping catando latinha até 11 horas da noite com a minha mãe. E aí, um dia, no ônibus, eu com aquele saco de latinha, a latinha abriu dentro do ônibus, assim, era 11 horas. Quem vem do shopping trabalhar à noite, eu acho que sabe a dificuldade, que é pegar um 401 para ir embora, que é pegar um 400, um circular 4B, né? 401 não passa lá, não. Um circular 4A, um 4B para ir embora para o Limoeiro. Lotado. E as latinhas caíram tudo no chão. Aí o pessoal ficou olhando assim, eu chorando, né? A minha mãe, vai menino, pega a latinha. Você tinha 10 anos? Eu era bem novo, eu tinha uns 10 para 11 anos. Pega a latinha, que tem que ter vergonha não. Naquele dia ali eu parei de ter vergonha na vida, sabe? Lá pra cá eu fiquei meio, não é sem vergonha, né? Mas eu fiquei com menos vergonha. Você então catou latinha, depois o senhor seguiu trabalhando ou não? Foi só pro esporte? Não, sempre catei latinha. Quando eu era mais novo, sempre catava latinha. Sempre. A minha mãe não deixava a gente trabalhar muito, né? E aí eu tinha que estudar ou era fazer o esporte. E ela tinha essa questão com a gente. E aí eu catava latinha. Se vê cobre na minha frente, eu tava pondo fogo no cobre. Por essa eu não esperava, viu, Michael? Era. E Limoeiro tem muito pasto. E antes de lotear atrás da nossa casa, que a prefeitura fez um loteamento lá para a casinha popular, né? Antes de lotear, tinha muita vaca. Aí a gente ia lá, catava esterco para vender. E era muito assim, eu era muito meio... E o senhor dava o dinheiro à sua mãe ou o senhor comprava suas coisas com esse dinheiro? Minha mãe guardava uns dinheiro lá. Eu acho que a minha mãe pegava uns dinheirinhos para ela, entendeu? Eu não sabe. Se fosse hoje, era trabalho infantil, né? Era trabalho escravo, né, gente? Não podia. Trabalho infantil, aí não podia, né? Mas hoje... Até que hoje em dia tem umas leis que são mais flexíveis, né, Elisa? O jovem hoje em dia precisa, sim, estar no mercado de trabalho. E principalmente dessas comunidades vulneráveis, entendeu? Eu acho que eles têm que ter oportunidade. É preciso a regulamentação das leis, porque tem pais também que não tem limite, né? Você ia nos seus horários, o senhor estudava. Ah, sim, sim. Mas tem pessoas também que exploram Você acredita crianças. que a minha mãe me deu bomba? Sua mãe? Minha mãe me deu bomba. Porque ela não aceitou, eu estudei 6 meses, e ela não aceitou eu passar lá na Escola Geraldo Gomes. E hoje a minha noiva trabalha lá na Escola Geraldo Gomes. Ela falou assim, eu vi suas notinhas lá, pessoal, que bonitinho, o pessoal não falava nada de mim. As minhas notinhas, tudo... Eram boas? Eram boas, mas eu tinha uns posicionamentos. Eu tinha uns posicionamentos. Michael, você era muito levado. Um pouquinho.
Aí o senhor colava, sua mãe percebeu e fez você repetir. Não, aí eu passei, com 6 meses estudando, aí o pessoal foi... Eu estava debaixo da janela, sabe aquelas reuniões de pai? Eu estava debaixo da janela, assim, aí minha mãe estava, eu e uns colegas meus, debaixo da janela, aí o pessoal falou, o Michael Simon, ele vai passar. Ele Conselho de classe, né? Conselho. Ele estudou pouco, mãe, mas assim, ele vai ter nota para passar, porque o Michael, assim, ele faz atividades, ele tem dificuldade em algumas coisas, mas ele faz atividades. Quando propõe, ele vem aqui na frente da sala, ele conversa, ele dialoga. Aí, beleza. Aí minha mãe foi... Mas eu não concordo em passar, não, que ele estudou 6 meses. Minha mãe pediu para me dar bomba. Qual foi o ano? Nossa, eu estava na 5ª série. Era série, né? O senhor repetiu, então. Repeti a 5ª série. Ficou eu bravo saí com debaixo daquela janelinha, correndo, e olhei para minha mãe com o olho cheio d'água. Falei, não acredito que a senhora fez isso. Ela, não concordo mesmo, não. Nossa, eu fui bravo para casa, tá? Eu imagino. Fui bravo, mas aí ela me deu bomba. Mas, pela autoridade dela, você acabou repetindo. Minha mãe é radical, meu filho. Como que ela chama? Maria Aparecida. Eu tenho certeza que essa firmeza, Dona Aparecida, fez um grande homem. Agradeço. Tá lá no Rio Grande do Sul, num frio danado, tá frio lá, tá? Pois é. E os seus irmãos, Maicon? Como que é a relação dos irmãos, meio-irmãos? Isso que não existe meio-irmão. No Nordeste a gente... não tem disso, não. Tem... Só irmãos. A Bíblia fala assim que vai ter amigo, vai ser mais chegado que irmãos, então não tem disso pra mim, entendeu? A relação muito boa. Todos os meus irmãos me pedem bênção, entendeu? Eles são mais jovens. Eu sou meio paizão, entendeu? Dos meninos, ou quem já conviveu comigo. Vocês têm 2 meninos aqui que estão na minha frente aqui que conviveram comigo e eu acho que eles sabem bem o que eu estou falando. Eu sou meio paizão do... Para quem está nos assistindo em casa, o Simon está se referindo aos 2 que estão aqui na técnica, que também são atletas, né? São meninos maravilhosos. O Júlio e o Cássio. Eu faço questão de contribuir assim, na vida das pessoas da melhor forma possível, sabe? E os meus irmãos percebem isso. Meu irmão, o mais velho, é o Samuel, que é parte de pai e mãe, né? Aí eu tenho o Davidson, que é parte de pai, e o Alex, mas o Tyrone, eles são da mesma idade, só que um é por parte do pai e o outro é por parte de mãe. Mas a convivência, assim, é excelente. Graças a Deus. Graças a Deus. Aí, quando o senhor foi ficando adolescente e tal, foi aquietando, né? Foi para o esporte, não ficava fazendo essas artes. A igreja me ajudou muito. O senhor é evangélico? Eu sou evangélico. Congrega onde? Eu sou da Batista Shekinah hoje, mas eu converti na comunidade Batista em Céu do bairro Limoeiro. Converti aos 14 anos e a igreja me ajudou muito, porque eu não tinha essa direção espiritual daquilo que você pode fazer na sua vida ou daquilo que realmente é Deus. Que gostar de Deus porque Deus é bonzinho é uma coisa, mas gostar de Deus porque realmente aquilo que Deus fez e você conhecer o que Ele pode fazer, o que Ele realmente é na sua vida, né? Porque a Bíblia fala assim que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aquele que o ama, né? E eu, assim, resolvi realmente ter um posicionamento na minha vida, muito novo, aos 14 anos de idade. E aos 14 anos de idade, o pessoal fala assim, mas o Michael nem faz campanha direito e tem muito voto. Mas é porque realmente eu sempre tive muito compromisso de fazer aquilo que é certo. Você não vai encontrar, o que você vai falar é o que você já percebeu de mim. Eles, Michael, você era bagunceiro, você era isso, você era aquilo. Mas criança. É isso. Né? Nós temos uma história lá no Geraldo Gomes, no bairro Limoeiro, lá que nós entupimos o cadeado da escola achando que não ia ter aula no outro dia. Aí chegamos, a gente não sabia que podia estourar cadeado, né? Aí chegamos no outro dia, os cadeados tudo estourados. Vocês entupiram com o quê, gente? Palito. Aí deu a repercussão. Mas não tem nada na minha história assim que desabone. Exato. Eu sempre procurei ser muito correto com os ensinamentos da minha família e com os ensinamentos dentro da igreja também. E aí, para me levar menino para dentro da igreja, para me levar meus colegas para dentro da igreja, eu pensava assim, eu tenho que ser exemplo para que eles possam ir.
para que eu possa ser referência para eles. Aí o pessoal fala assim, mas como tem esse monte de voto? É porque eu tenho certeza que eu plantei uma semente, né? Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, mas eu tenho certeza que eu plantei uma semente, essa semente foi regada, né? E esses meninos me olham muito assim, como referência para eles. O senhor tem um projeto social? Eu tenho projetos sociais, né? Projeto social de esporte, projeto social de cultura também, né? Já Tem tinha balé, antes do parlamento, antes de ser vereador? Antes. Eu comecei projeto social em 2000 e... Como chama, vereador? 2010. Eu tenho um projeto social junto com o ex-goleiro de futebol, Rodrigo Poço, sim, né, que é o projeto Associação Esportiva Educacional Vale do Aço. É um projeto social também com a Associação de Paradesporto do Vale do Aço, né, que é a Pavaço, de basquete em cadeira de rodas. Projeto também com o Instituto Esportivo e Educacional Vale do Aço, Atos, né, Esportivo e Educacional Atos, que desenvolve projetos de ginástica, de balé. Legal, muita coisa. Graças a Deus, sim, tem muitos projetos que a gente consegue desenvolver. E eu acredito que com as emendas nós conseguimos fomentar muito mais. Por mais que não possa pagar o pessoal, mas a gente consegue desenvolver de uma certa forma o espaço, potencializar o espaço, né, para que possa atender as demandas dos projetos. O senhor tinha quantos anos quando concorreu a primeira vez? Quase entrou, né? Foi 2020, né? Eu tinha 31 anos. 31 Teve anos. quantos votos, Michael? 1.339. Aí foi prejudicado por legenda? Por legenda. Porque tem a questão do cálculo eleitoral, que às vezes o candidato é bem votado, mas não entra, né? Isso. Na verdade, sim, o meu partido elegeu 2 na época, né? Que foi o Lei e o Daniel. E eu acabei sendo o terceiro do partido. Ficou na primeira suplência. Isso, fiquei para suplência. Mas foi uma experiência bacana, boa, que depois você consegue direcionar melhor a sua campanha. Né? Se o pessoal olhar na minha prestação de contas aí, vai ver que foi pouca, gente. Você consegue chegar num número bom de votos, fazendo uma campanha consciente, consegue atingir aquilo que você almeja, né? Agora que o senhor entrou, foram quantos votos? 1.540. Aumentou 200 votos. Né? Não é fácil ter 1.500 votos. Não. É uma coisa tão difícil. E sem nada, sabe, Elis? Porque os seus projetos. Eu não sou um camarada, uma pessoa que vou sair gritando na rua, que vou sair... Eu grito, vou lá e falo, só que não vou ser uma pessoa da bagunça, né, da forma. Cada um tem a sua forma de fazer política e campanha. Eu não sou dessas. Eu sou muito consciente de conversar, de dialogar, de ir nas casas. Eu sei que antes da eleição, 2 semanas antes da eleição, eu cheguei numa pessoa dos números de visita. Você sabe mais ou menos quem... Sim. A fidelidade de voto, você sabe. Não, pode deixar, aqui é eu, fulano e fulano e fulano. Agora tem uns que falam assim com você. Vou ver. Não, eu vou ver. Eu vou votar, não sei, mas os outros aí eu não sei não. Aí você nem conta, entendeu? Eles você talvez pode contar, mas os outros você não conta não. Mas tem gente que fala assim, não, Mike, aqui é eu, fulano, minha família tá com você. Pode. E eu, faltando 2 semanas antes da eleição, eu falei com um colega meu, eu falei com os meninos do meu gabinete, falei, mais de 1.000 votos nós já temos. Eu dou certeza absoluta, mais de 1.000 votos nós já temos. Nós temos que correr atrás para fazer. E nós tivemos dificuldade na reta final. Porque igual eu tô falando, cada um tem sua forma de fazer política e na reta final o trem pega mesmo, entendeu? Tem muito indeciso. Né? Tem muito indeciso. E assim, chegamos a esse voto. Quando passou os 1.400, que eu sabia assim, que ia bater os 20%, né, do coeficiente, eu falei, aqui foi. Aqui eleito. Aqui não tem como. É um alívio, né? Aqui ali já sabia. VV me passou na última, você sabia? Não sei se você analisou no dia. VV, quando deu 90%, que eu e o VV estavam no mesmo partido, deu 90% das urnas apuradas, e eu estava na frente com 1.300 e alguma coisa assim.
E o VV tava... eu tô assim, nossa, vai ficar entre eu e o VV. Mas é porque aí tem que abrir as urnas da região que ele mora, né? Aí o VV pulou lá, na hora que bateu 100%, aí foi VV lá na frente, foi o VV. Ele teve quantos votos a mais que o senhor? Ele teve 1.700, acho. Terceiro mandato já, né? Vereador, já faz 6 meses que o senhor está aqui, a Câmara era o que o senhor imaginava? É melhor, é pior, é mais ou menos isso mesmo? O parlamento, assim, às vezes, não é fácil. Aqui não é fácil. Eu imaginava que seria isso. Até porque eu já conheço, como eu sou professor efetivo, já trabalhei... Você já tinha vindo aqui algumas vezes. Já trabalhei também na Secretaria de Esportes, já tive diálogo com o Legislativo Municipal, tem outros colegas, já vim aqui outras vezes, tem pessoas aqui que eu admiro a legislatura, então já tinha diálogo com eles também, então eu percebi assim, que era aquilo que eu pensava, era aquilo que eu imaginava. Temos dificuldades, se fosse olhar nos primeiros momentos de legislatura, eu falo para você que foi assim, foi uma experiência meio... Porque tudo, por mais que aquilo que você espera, eu vou para um lugar, vou passar frio, mas você está passando muito frio, você não esperava aquele frio, sabe? E por mais que você chegue aqui com a ideia daquilo que pode ser e da forma que pode ser, você tem outras incorrências no meio do caminho, sabe? Outras dificuldades no meio do caminho que você olha e fala assim, opa, vou mudar aqui, vou direcionar de outra forma, entendeu? Então, tem esses posicionamentos. Vai aprendendo também, né? As nuances, a questão do pleno. Sim, sim. Quem me ajuda muito, eu não posso deixar de falar também, é o meu gabinete, sabe, Liz? Meus meninos, assim, eu não tenho ninguém dentro do meu gabinete que já esteve aqui em algum momento. Não tenho ninguém. E todos eles, eu faço assim, cumpre o papel que vocês estão aqui. Entendeu? A gente tem que atender a comunidade, atender da melhor forma possível, com alegria, com tranquilidade. E eles, assim, eles me surpreendem muito, porque eu tenho muita demanda, sabe? E eu passo uma pesquisa edital tal, pesquisa, porque eu quero também nutrir as associações. Não só as associações que eu dou apoio, que eu consigo desenvolver projetos. Tem outras associações, igual nós temos muitas associações aqui na educação, que são conveniadas da educação, que não tem um CAGEC até hoje, que é um convênio de cadastro conveniados do Estado de Minas Gerais. Não tem um CAGEC. Então, assim, eu tento direcionar para que elas consigam também emenda parlamentar, não dependem só, porque elas têm o recurso do convênio do município, né? Mas para que elas não possam depender somente disso, né, tenha outros meios, outros mecanismos para captar recursos. Então, a gente tenta direcionar a associação agora de surdos, né, a CIP, daqui do município de Ipatinga. Nós também fizemos eles perceber que eles estavam fora da 13.019, orientamos eles, fizemos... A buscar a documentação. A buscar a documentação, se organizar, porque... É isso, e eu dou demanda para eles lá o tempo todo. Eu falo, tem que pesquisar isso, tem que olhar isso. O senhor já tem algumas leis aprovadas, né? Tenho, mas tenho leis e fiz indicações também, né? Porque tem muitas coisas que eu penso que é o executivo municipal que tem que fazer. E é mesmo. Então, assim, eu prefiro fazer indicação do que ter a lei inconstitucional, né? Não, o senhor está certo. Mas nós temos umas leis de propostas, né, de utilidade pública municipal, mas nós temos uma legislação, umas indicações aqui muito bacana, Elis, que foi, eu até falei em outros podcasts já, que foi sobre a criação do Sigerpar, que é um sistema de cadastro e conveniados do município de Ipatinga. Igual já citei o CAGEC aqui, tem o CAGEC no estado e nós temos o Transfere Gov no governo federal. O CGPAR ele vai ser para cadastro conveniados e parceiros aqui do município de Ipatinga. Porque hoje uma entidade que vai celebrar um termo de colaboração ou um termo de fomento com o município de Ipatinga, ou um acordo de cooperação, ele tem que entregar um maço de documento.
Aí, se ele for celebrar convênio, termos, né, na saúde, no esporte, na educação, ele vai ter que entregar as mesmas documentações nessas 3 secretarias. Então, se eu tenho um cadastro só de conveniado, esse cadastro vai emitir um certificado que você está regular. Né? Exato, que você vai ter regular. Não precisa ficar entregando esse mar de documento. Então, eu penso que isso funciona para dentro do município hoje, que nós estamos trabalhando muito na Lei 3.019, principalmente que é do marco regulatório, né, das entidades da associação civil. E Rafael dando tchau aqui, atrapalhando o nosso... e assim, as nossas emendas, a maioria gira em cima da Lei 3.019, né, que é dos cadastros, dos termos, né, de fomento e colaboração com o município. E aí também fiz a indicação do Caixa Saúde, que é a mesma coisa que nós temos no Caixa Escolar, né, do município de Ipatinga, que são associações sem fins lucrativos, mas com direito público, né? Nós temos também o direito a fazer a indicação do Caixa da Saúde, que é tentar criar esses caixas de saúde, principalmente na saúde primária, secundária e terciária do município. O senhor já deve estar mais ou menos em mente suas emendas, para onde é que elas irão, né? Sim, sim. Logo em outubro, vocês começam a apreciar a lei de orçamento do município, né? Sim, orçamentária sim. anual. Nós analisamos agora a lei de diretriz orçamentária, sim, né? Nós fizemos algumas alterações referente à lei de diretriz, né? Daquilo que nós precisamos para atender a demanda das emendas dos vereadores, né? Que hoje é o mecanismo que o vereador tem. E assim, já direcionado, não direcionado, e eu recebo muitos também, né, aqui no gabinete, para que a gente consiga ser mais democrático também, porque eu falo com o não dá para enviar muito, né, mas a gente tenta contribuir, ajudar, mas eu tenho algumas, exemplo, a nossa escola mesmo, eu sou efetivo no João Reis, as nossas escolas não têm ar-condicionado, entendeu? No lado do Limoeiro, né? Nós temos creche conveniada lá, não tem ar-condicionado também. E muitas para cá tem. Então, é o mesmo município, sabe? Então, eu só quero um pouquinho de conforto para os alunos também, entendeu? De trazer isso para eles também, tanto para o professor quanto para os alunos também. Dá uma qualidade a mais também lá. Michael, o senhor é solteiro, está quase casando, está chegando. Se Deus quiser, está chegando. Em agosto está aí, gente. Misericórdia. Vai dar certo. Hoje estou noivo, né, da Tamires. Tamires é uma pessoa sensacional, sabe? Advogada, menina boa. O senhor está muito apaixonado. Tô menina que boa. Que bênção. Ela é lá de Ouro Branco. De Ouro Branco, Medellín e Ipatinga agora. Mas aí ela vai vir morar aqui? Vai vir morar aqui. Ela mora aqui, né? A mãe dela é daqui, é efetiva também dentro do município de Ipatinga. Então, ela é efetiva também na rede municipal. Então, ela veio para cá, a família dela é toda daqui, de Mesquita ali, né? Próxima ali. Mas é uma menina sensacional, uma menina que tem me ajudado muito aí. Que bom. Vereador, já conversamos um bom tempo, deixo aí o convite para o senhor voltar quantas vezes quiser. Queria deixar esse espaço agora para o senhor dizer suas redes sociais e deixar uma mensagem para os seus seguidores e não seguidores, né? Pedir a seu grupo que nos ajude compartilhando esse podcast para chegar a um número maior de pessoas. Pessoal, então, eu quero agradecer aqui a oportunidade, né? Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Michael Simon, sou professor efetivo na rede municipal de ensino daqui de Ipatinga e tenho projetos sociais aqui também na cidade de Ipatinga. Para quem tem interesse em acompanhar meus trabalhos, só acompanhar lá no Instagram, prof.michaelsimon. Lá no Instagram é só me seguir lá que a gente vai compartilhar, vai conversar aí. Lá tem o WhatsApp, gabinete online, né? o gabinete online, o WhatsApp do nosso gabinete também, para que as pessoas conseguem acessar o nosso gabinete. O senhor lembra o número? De uma certa forma. Se eu não lembrar, eu vou colocar nos comentários. Eu não lembro o número aqui não. Eu lembro o meu, gente, mas do gabinete lá eu não lembro. Depois eu escrevo nos comentários do podcast o número para quem desejar. Mas quero agradecer assim a importância, né, dessa conversa. Ela se faz assim notória porque nós chegamos aqui e não é todo mundo que conhece a nossa história, né? Então eu quero agradecer pela oportunidade. Seja sempre muito bem-vindo.
da assessoria aqui, né, da comunicação, que sempre tratam a gente muito bem, né, com muito carinho e responsabilidade também. Então, quero agradecer a todos. E, independentemente, né, aquilo que... Uma vez eu li isso num livro, eu não esqueço isso nunca mais. Independentemente daquilo que nós fazemos na nossa vida, seja em qualquer momento, que nós possamos primeiramente fazer para Deus, né? Porque Ele que é o direcionador das nossas vidas. Se lá no céu Ele desligar a torneirinha do nosso ar, do nosso oxigênio, por 10 minutos aqui na Terra, a gente estava lascado, entendeu? Então, eu sou muito temente a Deus e digo isso para todas as pessoas, né? Independentemente da religião, daquilo que segue, que você tenha nessa compaixão de fazer o seu melhor para aquilo que você pensa, né, que é Deus que direciona a sua vida aí. Mas muito obrigado mesmo, que Deus abençoe a todos e sucesso na trajetória aí de todo mundo. Sua rede é @Maicon Simon? É @prof.Maicon Simon. Prof de professor Maicon Simon. Isso. Vereador, obrigada ao senhor pela oportunidade, pelo espaço. Volte sempre. Eu, particularmente, gosto muito do senhor, acredito no senhor, tá? Espero que o senhor faça um grande trabalho. Estou aqui na comunicação, junto com o resto da equipe, para lhe auxiliar nisso, da publicidade de seus atos. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Seja bem-vindo. Obrigada a todos pela companhia. Continue ligado com a gente. Estamos hoje ao vivo, né? YouTube, Facebook e também a transmissão interna aqui da Câmara de Patinga. Obrigada a todos pela companhia e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Valeu.